Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvinte da Palavra de Deus, de você, meu querido e amado adolescente de Deus. Se você que está chegando aqui pela primeira vez e é um adolescente, um jovem, se você ainda não é, faça isso. Reconheça logo na sua idade o quanto você precisa se voltar para Deus. Abandonar o pecado, em que Paulo chama de desejo da mocidade, que muitas vezes fere a santidade de Deus e a vontade de Deus. Que você possa considerar, você possa estar conosco aqui, né? Seja bem-vindo no nosso canal Voz Clama no Deserto, e que você, diante de cada meditação aqui dentro desse canal, você pode estar entrando no canal ali no YouTube, na playlist, e ali tem a playlist do Adolescente de Deus, com todas as lições aí que já passamos por ela, e dentro do tema, chamando a sua curiosidade e vendo você a necessidade de ver, faça isso. Mas não perca essa oportunidade que Deus está te dando ao trazer você a esse momento dentro desse canal. Isso é providência de Deus. Compreenda desta maneira. Se volte para Deus, arrependa-se dos seus pecados, independente qual seja, que somente Deus e você sabe, e tenha fé no precioso sangue do Senhor Jesus e na obra que ali ele realizou no Calvário para a nossa salvação. Faça isso, tá bom? A ele seja a honra, a glória e louvor, também a nossa gratidão por tudo o quanto ele tem feito em nossas vidas. E nessa oportunidade estaremos conhecendo aqui o conteúdo aqui dentro do quadro A Voz que Clama no Deserto, a lição número 9, que vai tratar aí o cristão e a prática da misericórdia. O cristão e a prática da misericórdia, tá bom? Então vamos aqui estar orando, tá? Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos na tua santa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar cada um de nós. Enquanto aqui estamos, ó Pai, aqui dentro do quadro Adolescentes de Deus, pedimos a tua bênção durante esse período, que aqui vamos estar considerando, Senhor, esse importante tema que fala da questão de nós como cristão no exercício da misericórdia. Vai nos compreender essa necessidade e se aqui diante desse conhecimento desse conteúdo, ó Pai, houver um confronto quanto a estarmos devendo quanto a isso, o termo negligenciado nessa esfera, que o Senhor venha nos avivar, que o Senhor venha nos renovar, que possamos com sinceridade, com simplicidade, praticarmos, Senhor, este tão importante assunto, né? Este tão importante exercício vocacional como cristão, que é a questão da misericórdia. Faz isso, Pai, em nossas vidas, é o que nós oramos, e te damos graça por tudo em nome do Senhor Jesus. A mensagem diz: e aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam o direito do órfão e também da viúva. Observe que esse versículo ele está dentro de um contexto em que Deus está tratando com Israel por uma vida de hipocrisia, uma nação pela qual Deus levantou para ser luz do gentil. Estavam mais sobre as algemas da formalidade, sobre as algemas da hipocrisia, porém estavam devendo
na questão da prática, no exercício a ser influenciador das demais nações com respeito a esta área, né, do ato da misericórdia, que estava totalmente alienada de qualquer mérito, de qualquer condição para o exercício dela, mas sim praticá-la independente disso, para todos quanto assim estivesse dentro do momento em que viéssemos a compreender essa necessidade, estando em nossas mãos a condição de fazê-lo, assim praticá-lo. E Deus, ele chama a atenção, né, que eles estavam tão preocupados com as ofertas, tão preocupados com as formalidades do culto, porém desassociado de uma vida na prática da justiça, da bondade e da misericórdia. Vivendo sobre a questão da exploração, pensando unicamente em si mesmo. Vamos descobrir. A sua igreja costuma fazer ação social? Geralmente, eu queria parar até aqui mesmo nessa pergunta. A sua igreja costuma fazer ação social? É claro que aqui ele está falando, né, com respeito, chamando a nossa atenção com respeito ao local de reunião dos santos, o congregar da igreja local. Porém, é por isso que eu quis parar aqui, porque essa questão da prática da misericórdia, não precisamos, né, não está associada à questão do exercício dela pela igreja local, mas está estritamente ligada à nossa vida na individualidade como igreja, como parte desse corpo, a prática da misericórdia. Não é a questão da igreja local, é a questão dos membros desta igreja local, até mesmo na sua vida prática, de individual, social, familiar e também dentro das oportunidades. Este assunto fala primeiramente a minha pessoa como um cristão. Eu que tenho confessado a minha fé em Cristo Jesus. Eu que tenho confessado que sou um seguidor de Cristo. Eu que tenho confessado a Deus em minha vida. E aqueles que me conhecem, tanto em qualquer âmbito, familiar, profissional, social, de amigos, um círculo de amigos, eu preciso evidenciar esta minha confissão pela prática, dentre elas, da misericórdia. Então não se restringe somente à igreja local, ainda que ela, a minha igreja local, com respeito a isso, que não é o caso do meu ministério, mas quem sabe seja do seu ministério. Mas independente disso, eu não posso fazer corpo com essa negligência, de maneira alguma. Isso não impede de eu fazê-lo no exercício da minha vida cristã. Porque essa pauta ela está estritamente ligada à Igreja Universal dos Santos. E não necessariamente à igreja local, ainda que ela tenha que ter esse trabalho, de uma maneira ou de outra. Precisamos até aqui abrir um parente, caro adolescente, e realmente ser sincero o que nós enxergamos hoje. Enquanto nós lemos aqui, ó, vamos lá para a Bíblia agora, em Atos capítulo 2, versículo 42, observe o que diz aqui a palavra de Deus. Diz aqui, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações. Aqui está falando de uma igreja com mais de 30 mil membros. Especificamente aí, aproximadamente, a partir do início da igreja aqui, 3.000, quase 3.120, 3.000 e quase 120, que foram os que do Pentecoste, ali do cenáculo. E aqui, da pregação de Pedro, 3.000 almas, como diz o versículo 41 aqui.
E diz aqui, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, olha só. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E o que é que nós vemos nos dias de hoje, cara adolescente, e sem qualquer intenção de criar polêmica? Estou falando aqui em sermos sinceros. O que nós vemos hoje é até mesmo fazer venda, né, da pichincha, vender roupas, vender utensílios para arrecadar fundos para a igreja local. Não é para ajudar pessoas, é para a igreja local, é para a compra de cimento, para a compra de materiais para construção e assim por diante. Enquanto que a igreja primitiva, ela se dava, e esse ato era para as pessoas. A prática da misericórdia estava aliada a pessoas. Mas infelizmente o tempo se passaram, as coisas mudaram e hoje somos sim devedores, ainda que a nossa igreja local ela tenha prática social. Estamos devedores nessa questão dessa comunhão que lemos ali. Eram só um e tinham tudo em comum. Isso é um reflexo, né, do denominacionalismo. Isso é um reflexo do sistema religioso que tem engessado a questão da liberdade da prática vocacional da igreja, como lemos ali em Atos 2, 42, 43. Que o Senhor, cara adolescente, tenha misericórdia de nós. Mas se nós estamos enxergando isso, o que é que nós precisamos fazer? Não precisamos cobrar quem quer que seja. Não precisamos cobrar o ministério da igreja. Nós precisamos começar por cada um de nós a prática dentro dessa dívida, dentro dessa negligência, dentro desse esfriamento espiritual. Porque sermos espirituais e cheio do Espírito Santo não está ligado à questão do falar em línguas. Não está ligado a dons espirituais, estritamente falando, não. Sermos cheios do Espírito Santo está ligado no exercício da fé cristã, com respeito ao fruto do Espírito e com respeito à prática de amor ao próximo, a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento, assim, com todas as nossas forças, entendimento e pensamento, em segundo lugar, ao próximo. Esse é o que revela realmente sermos cheios do Espírito Santo. E sermos praticantes da misericórdia. Israel estava devedor e Deus aqui fala: e aprendam a fazer o que é bom. Trate os outros com justiça. Socorra os que são explorados. Defenda o direito dos órfãos e proteja as viúvas. Então que o Senhor, Ele tenha misericórdia de nós, cara adolescente. Que você seja um adolescente de Deus, avivado sobre esta prática. Geralmente as igrejas promovem ações para ajudar os necessitados, tais como doação de alimentos e roupas. Olha só, doação de alimentos e roupas. O que nós vemos dentro desse ato, geralmente é quando somos visitados por um missionário, como fomos visitados nesse final de semana, há pouco tempo atrás, por um missionário, que arrecadam esse material pelos irmãos para o exercício dessas doações. O que também não restringe a questão da igreja, do ministério, em fazer isso também. Mas o que nós vemos, balanceado com isso, é o que acabamos de comentar. Pegar material em boas condições e fazer uso para comércio dentro do âmbito da igreja, para arrecadar fundos para a igreja local. Quando nós, como cristãos, deveríamos ter responsabilidade frente a essa necessidade no que tange a oferta. Um propósito para a igreja com respeito à oferta. Porém, temos negligenciado
nessa área, como aqui diz, né? Então, alimento, auxílio a idosos, visita a pessoas hospitalizadas ou doação de brinquedos para o orfanato. Ou seja, precisamos, dentro desse conteúdo, trazermos uma avaliação. Primeiro pessoal, como tenho batido nessa tecla e aqui até agora, mas como também no coletivo, no congregacional. Esse conteúdo vai nos trazer a um despertamento por certo. E sermos sinceros nessa avaliação também. Esses são alguns exemplos práticos do que a Bíblia chama de promoção da justiça social. Esse é um tema bíblico que está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Hoje aprenderemos mais sobre esse assunto dentro da perspectiva bíblica. Seria esse jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça com um junco e estender debaixo de si saco e cinza? Chamaria tu a isso jejum e dia aceitável do Senhor? Acaso não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes ir livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Que vendo nu cubras e não te escondas da tua carne? Então romperás a tua luz como alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor, depois disso, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, estender do dedo e o falar iniquamente. E se abrires a tua alma faminto, fartares os aflitos, então a tua luz nascerá da treva, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos. Fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca falham. E os que de ti procederem, edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações. Serás chamado reparador da brecha, restaurador da vereda para morar. Vimos ali a questão do capítulo 1, como disse aqui, da questão da formalidade e hipocrisia. Agora lemos na leitura bíblica o capítulo 58 do mesmo profeta Isaías, que já trata de outra área. Aqui já não é mais a formalidade. Aqui é uma moeda de uma falsa espiritualidade em dedicação em jejum, em quebrantamento de espírito. Observe, amados. Observe que os valores têm sido trocados. Há uma questão de uma vida cristã, na prática da misericórdia, tudo quanto está ligado à vocação pela qual o Senhor tem nos chamado, como súdito do seu reino, como diz ali no Sermão do Monte, é o que tem sido perdido de vista. Hoje se dão muita ênfase, caro adolescente, à estrutura do local de culto. Eu não vou chamar nem de templo, porque templo somos nós. Ali é o local em que a igreja reunia. A igreja começou nas casas. Hoje sim, entendo, pela situação nossa hoje, a condição de alugar um salão pela igreja ou comprar um terreno e erguer uma estrutura para a reunião dos santos. Esse é o termo e a linguagem bíblica. Porém, o Senhor nos chamou para fora. Esse lugar é o momento do culto, que é bíblico. Não vos deixei de congregar. Porém, como igreja, a nossa chamada é para fora. É para o acolhimento quando dentro,
como fez aquele samaritano, como bem pregou a irmã Paula, como hospedeiros. Nessa última quarta-feira, dia 13 de novembro, você pode estar vendo o vídeo do culto de quarta-feira da Assembleia de Deus da Baixada Santista, na TV Cristo o Vencedor. E agora Isaías chama a atenção de um povo que tornava mais crítico e mais agravante ainda a hipocrisia em fazer jejum. Eles se quebrantavam, deixavam de comer, porém tudo para como uma moeda de troca, amados, para que Deus viesse a responder a sua necessidade, a sua oração, o seu clamor. Porém, qual era a realidade daquele momento do povo de Israel? Era uma realidade de opressão, era uma realidade de vista grossa diante do próprio comungar da nação. Era um momento de total egocentrismo, narcisismo, interesse próprio, e ainda assim, com a cara lavada diante de um sentimento de um coração duro, empedrenido, sem qualquer sensibilidade ao próximo, faziam jejum a Deus, porque cobraram a Deus. Eu vou voltar agora para o texto que nós lemos. Observe como o Senhor começa, isso nós pegamos no versículo 5 em diante. Ó. Seria esse o jejum que escolhi, o dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça com um junco. Está falando de se humilhar diante de Deus. E estender debaixo de si o saco de cinza. Olha aí. E tudo isso apenas como um pretexto de mérito, em achar que estava credibilizando, tendo crédito diante de Deus, em face do momento da necessidade de ter que orar e Deus responder. Aí Deus diz não. Deus diz, ó, quebra esse jugo. Desfaz esse laço. Desfaz essa atadura que Deus chamou de impiedade, amados. E depois de tudo isso, ele mandou tratar com justiça. Como disse lá Isaías 1, aqui Deus requer a mesma coisa. Aí depois disso, é que ele ouviria. É que poderia até gritar e ele diria, eis-me aqui. É interessante que esse texto, quando nós chegamos aqui no versículo 12, 8, 11, o Senhor te guiará continuamente, te fartará até lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca falham. Muitos usam, você deve ter ouvido essa pregação, mas você vai ouvir ainda. Muitos pegam esse versículo isolado para poder ovacionar o ego do cristão dentro de um culto, das pessoas dentro de um culto. Olha, Deus vai fazer no lugar seco um jardim regado. Oh, glória! Amado e querido adolescente. E pregam desassociando esse texto e versículo ao contexto. Quando pregamos essas promessas, e esse, que para nós, que nos serve é o princípio dele, dessa realidade, preguemos à luz do texto e contexto, mas não isolado, e que nós possamos compreender. Como o Senhor Jesus disse para aqueles fariseus, misericórdia, fé, amor e fé e misericórdia. É o que o Senhor esperava, como vemos em Mateus 23. Mateus 23. Quando ele diz, trazei o dízimo, né? Ó, ai de vós que me fariseu de hipócrita, porque dais o dízimo de hortelã, andro e cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, ó, a justiça,
a misericórdia e a fé. Estavam no tempo do Senhor Jesus com as mesmas feridas do tempo de Isaías. E hoje, será que também não temos negligenciado quanto a essa verdade? Será que não temos agido desta maneira? Que o Senhor nos guarde, mas que o Senhor nos desperte, para que venhamos praticar a misericórdia, mas nunca com pretexto de mérito, com pretexto de visualizar algo futuro, ou colocar Deus na parede, de maneira alguma. Isso é um ato que tem que ser algo natural do sentimento que há e que já foi derramado no nosso coração, que é o amor de Deus. Reflexão número 1. A prática da misericórdia e o zelo pela justiça são temas recorrentes na Bíblia. Eles aparecem na lei, nos profetas e na pregação do Senhor Jesus Cristo. Dar atenção aos dilemas sociais, estender a mão ao necessitado, proteger as pessoas vulneráveis são alguns aspectos práticos relacionados a esses temas. A causa da justiça social é uma pauta bíblica e o desconhecimento dela tem levado muitos cristãos a negligenciar as orientações divinas. Nesta aula, reflexão número 2, nesta aula vamos estudar um tema muito relevante para a igreja e para a sociedade. A prática da misericórdia é um traço da identidade dos cristãos, amado. São muitos os testemunhos de pessoas, de famílias que são socorridas e acolhidas pelo cristão em momentos de aflição. Existe relato de cristãos que fazem a diferença no mundo, protegendo refugiados, abrigando crianças órfãos, socorrendo pessoas enfermas e até mesmo oferecendo ajuda humanitária, quando ocorre algum desastre natural ou guerra. O que nós precisamos aqui, antes de passar para o primeiro ponto, que eu queria deixar aqui, e nós precisamos, cara adolescente, ter esse entendimento, que a prática da misericórdia tem que ser algo comum a nós como cristãos. Porém, não é isso que vai fazer com que qualquer pessoa venha ter um encontro com Deus. Não é o ato da filantropia que vai quebrantar ou levar qualquer pessoa a Cristo. Porque a palavra de Deus é bem clara. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O que leva à salvação é a proclamação do Evangelho. Observe que diante do ide do Senhor, ele não acrescentou um adendo com respeito ao ato da misericórdia. O ato da misericórdia é um ato comum à vida cristã pela sensibilidade e o entendimento em que o cristão, diante da vida cristã, o tem já pelo ato misericordioso de Deus com respeito ao aspecto da salvação, de socorrê-lo sob a sua miséria espiritual. E livrá-lo, libertá-lo das algemas do individualismo. Agora, como cristão, o interesse é o reino de Deus. Agora, como cristão, o interesse nosso em satisfação é aquele que é o nosso próximo, em primeiro lugar. Não que nós tenhamos os nossos compromissos, não que nós não podemos ter os nossos anseios próprios diante da família e do nosso dia a dia na nossa vida pessoal. Porém, jamais ele pode estar sob um nível de nos levar a um campo da insensibilidade, cara adolescente, e não olhar a necessidade do próximo. Outro detalhe importante aqui, diante dessa lição e desse conteúdo, que é bom nós frisarmos, é que o ato da misericórdia não está também estritamente ligado, ainda que seja na sua maior porcentagem, com respeito ao socorro, ao dar, ao socorrer, mas também esse ato de misericórdia está na omissão da opressão
E por que eu digo isso, amado e querido adolescente? Quando algo está em você, no seu negócio, em que você venha fazer com alguém, no campo em que você esteja sobre uma autoridade, sob o cuidado de alguém, e por conta da tua posição você venha a explorar aquela pessoa, visando numa maior proporção o ato de vantagem para si. Seja ele um empregado, ou esteja ele dentro de uma empresa sob os seus cuidados, sobre a sua liderança. Faltar com ato de misericórdia é desconhecer os limites, as fraquezas, as diferenças de cada funcionário dentro do exercício da sua ocupação, a ele delegada pela empresa e subsidiada por você. Não compreender isso e cobrar por igual o mesmo de todos, tendo você essa visão dessa diferença e ainda agindo como cobrando por igual modo, isso é deixar de usar de misericórdia. A prática da misericórdia no exercício profissional, no exercício congregacional também, é oprimir, é lançar jugo, como o Senhor Jesus disse: fazei o que eles te falam, mas não fazei o que eles fazem. Porque os fariseus lançavam jugo que nem mesmo eles moviam com o dedinho da mão. Então que nós possamos ter essa compreensão, que o ato e a prática da misericórdia, ele é abrangente dentro do campo e do reino de Deus. E diante disso, que o Senhor nos dê graça, direção e luz para em todas essas esferas fomos encontrados na prática sincera, voluntária e em amor, com respeito ao ato e à prática da misericórdia. Primeiro ponto diz: o princípio da misericórdia e da justiça no Antigo Testamento. Duas características de Deus são a justiça e a misericórdia. Deuteronômio 32:4, vamos ler. Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto ele é. E o Salmo 116, versículo 5. Compassivo é o Senhor e justo, sim, misericordioso é o nosso Deus. Talvez por isso esses temas sejam tão recorrentes em sua palavra. Quando Deus formou o povo de Israel, entregou-lhe sua lei por meio de Moisés. A lei do Senhor trazia estatutos e princípios para que o povo de Israel se comportasse como o povo de Deus. Um dos temas presentes nesta lei é a justiça social, que se manifesta em ato de misericórdia, onde nós vemos, encontramos até dentro ali do princípio, entre o princípio da lei que Deus estabeleceu para o povo de Israel, no exercício dessa prática, era socorrer até mesmo um animal que caísse num buraco e que fosse pertencente ao seu inimigo. Como comentamos no começo, que o ato e a prática da misericórdia não está estritamente ligada à questão do mérito, ou de ajudarmos para poder sermos ajudados futuramente. Então a lei, ela extinguia isso. A lei, com respeito ao ato e à prática da misericórdia e o ato relacional na lei, trazia uma graça, uma virtude, uma excelência para que as nações pudessem, através do povo de Israel, ser influenciado por esse tratamento. Como é agora, ou tem que ser pela igreja.
Assim, a lei exigia que o povo de Israel tivesse cuidado com as pessoas que tivessem situação de vulnerabilidade, tais como órfãos, viúvas, servos e estrangeiros. Ela também exigia que o juiz julgasse as causas corretamente, olha aí, nós comentamos, sem favorecer as pessoas injustas. A lei do Senhor também valorizava o cuidado com os necessitados, segundo a Escritura. Tudo isso é importante para Deus. O tema da justiça social também aparece na mensagem dos profetas. Eles denunciam os governantes e o povo de Israel por praticar injustiça. Capítulo 7 de Jeremias trata também da mesma cobrança de Isaías 1, da questão do templo, da questão da prática apenas dentro do campo da formalidade e da hipocrisia. O profeta dizia ao povo que até as orações, sacrifícios, jejum e os cultos não estavam sendo aceitos por Deus porque eles negligenciavam o mandamento de cuidado e necessitado. No texto base da lição, lemos uma mensagem profética dirigida ao povo de Judá, entregue por meio de Isaías. Nela, vemos que o Senhor confronta o seu povo. Os judeus estavam buscando ao Senhor com oração e jejum no dia de festas, mas negligenciavam o seu mandamento no dia a dia, como também comentamos. Por isso, Deus declara que a sua vontade não é apenas ver seu povo jejuando. Antes, Ele quer que a justiça seja promovida, que a comida seja repartida, que o necessitado seja socorrido. O profeta Miqueias também aponta para a questão. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação, que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Podemos perceber que o zelo, assistência social é princípio bíblico, que está intimamente ligado com o andamento que estudamos na lição anterior, o amor ao próximo. Assim, a lei exigia que o povo de Israel tivesse cuidado com as pessoas e que tivessem em situação de vulnerabilidade, como órfãos, viúvas, servos e estrangeiros. Isso aqui repetiu, né? Vamos. Segundo ponto, o princípio da misericórdia e da justiça no Novo Testamento. Vimos no Antigo e agora no Novo. Esse tema também é muito recorrente no texto do Novo Testamento. Ele já aparece no Sermão da Montanha, como também fizemos menção. Um dos discursos mais famosos do Senhor Jesus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O assunto é tratado de forma mais evidente no sermão profético feito por Senhor Jesus, registrado no Evangelho de Mateus. Jesus afirma que no futuro, quando o Filho do Homem vier como rei, ele separará verdadeiramente as ovelhas e elas receberão a herança celestial. Nesse sermão, o mestre destaca as características do comportamento dessas ovelhas. Eles oferecem comida a quem tem fome, água a quem tem sede, hospitalidade a quem é estrangeiro, veste a quem está sem roupa e visitar os que estão encarcerados. Jesus conclui o sermão dizendo: Ai, o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vos fizeram isso, aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Ainda nos evangelhos podemos perceber que os fariseus tentavam encontrar falhas e injustiça no Senhor Jesus para o acusarem. Entretanto, isso não era possível. Jesus foi correto e justo em todas as suas palavras e ações. Certa vez os fariseus tentaram armar uma cilada para Jesus cometer uma injustiça, trazendo uma mulher adúltera para ele condenar. Porém, Jesus mostrou que a sua justiça excedia a deles, fez um julgamento justo e misericordioso. Jesus também declarou que não veio destruir a lei do Senhor, entregue ao povo de Israel por meio da liderança de Moisés. Antes, ele veio cumpri-la. Além disso, os evangelhos mostram que Jesus levou sua mensagem para os mais desprezados da sociedade. Assim, podemos perceber que ele reafirmou os princípios divinos presentes na lei e cumpriu sua missão pregando o evangelho. A Bíblia mostra um grande exemplo desse princípio vivido pela igreja primitiva. Em Jerusalém, os irmãos em Cristo vendiam suas propriedades e dividiam o dinheiro e todos de acordo com a necessidade de cada um. Os irmãos em Cristo se reuniam para orar, aprender com os apóstolos para partilhar
o pão. A igreja primitiva praticava o amor cristão. Esse relato mostra os efeitos causados nas pessoas quando a pregação do evangelho é acompanhada de movimentos orgânicos que buscam o bem comum e o cuidado com todos. Ainda no livro de Atos, vemos que a igreja primitiva se organizou para atender as questões sociais de forma séria e justa. Esse exemplo deve ser um parâmetro para o nosso tempo, apontando para a importância da prática da misericórdia, tanto na família, quanto na igreja e na sociedade. A questão da justiça social também aparece nas cartas do Novo Testamento. Tiago afirma para Deus, o Pai, a religião pura, verdadeira é esta, ajudar o órfão e a viúva nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Ele também escreve para os ricos, condenando-os por não pagarem o salário dos trabalhadores que produziam suas terras. Olha aí, confirmando tudo que nós comentamos sobre os aspectos do ato da prática da misericórdia. Paulo também tratou esse tema. Ele instruiu a Timóteo para proteger as viúvas. Em outras ocasiões, recolheu uma oferta entre a igreja para levar aos irmãos que estavam em necessidade. Assim, a lei exigia que o povo de Israel tivesse cuidado com as pessoas que tivessem situação de vulnerabilidade, tais como órfão, viúva, servo estrangeiro. Um ato que nós podemos ver de misericórdia para mostrar, a revelar o Deus de Israel, foi quando Eliseu, cercado ali por aqueles soldados daquele rei, porque ele entendia os pensamentos do rei e prevenia o rei de Israel a cair em emboscadas. E aquele contingente, Eliseu, ele usou de misericórdia. Quando foram cegados e levados a uma mesa farta, enquanto eles queriam a morte de Eliseu e seu pajem, o seu homem ali que ajudava Eliseu. Que eu esqueci o nome agora. Eliseu, pelo contrário, ele ofereceu àqueles soldados alimento, misericórdia. Por isso que Provérbios diz que nós devemos socorrer até mesmo o nosso inimigo. Porque isso será como brasas vivas em sua memória, seu cérebro remoendo. Por que ele fez isso comigo quando eu desejaria e queria fazer o mal a ele? Então, aí está a virtude, a excelência, a glória que o Senhor nos concede através da sua graça em nós, essa prática do ato de misericórdia. Vemos também o exemplo do samaritano, quando ali, independente da etnia, que era um israelita ali, ele, vendo que estava caído, quase morto, socorreu aquele israelita, aquele que era o seu próximo, praticando a misericórdia. Ela também exigia que o juiz julgasse as causas corretamente. Terceiro ponto, caminhando para o final, a prioridade e a pregação do evangelho. Provavelmente vai tratar daquilo que nós já comentamos aqui, provavelmente. Sabemos que a missão da igreja do Senhor Jesus é anunciar o evangelho, ensinar a escritura e formar discípulos fiéis a Cristo. Entretanto, a Bíblia também ensina que a fé em Cristo deve ser acompanhada por obras. Como podemos aplicar esse ensinamento bíblico à nossa realidade, considerando a importância que a Bíblia dá ao tema? Faz parte da nossa atuação como igreja perceber a necessidade do próximo. Enquanto igreja, devemos tomar parte da dor do nosso semelhante. As pessoas terão maior clareza da nossa pregação quando ela for acompanhada dos nossos exemplos práticos de amor e misericórdia. Devemos promover o cuidado com os outros com nossas orações, recursos e mãos estendidas. A Bíblia diz, portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, principalmente aos que fazem parte da nossa família de fé. Concluindo, a igreja é a luz do mundo. Nossa presença precisa comunicar o evangelho de nosso Senhor Jesus e trazer esperança nestes tempos tão difíceis. Empenhar-se nesse processo de cuidado e atenção às dores dos nossos irmãos e de pessoas da sociedade
é uma boa forma de apresentar o amor de Cristo. A misericórdia é a prática da nossa pregação. Que esse amor que pregamos e cantamos seja mais do que um belo discurso, que seja um movimento de entrega pessoal com tudo que temos e somos. Ou seja, o ato de misericórdia já está relacionado ao próprio empenho nosso em cumprir o ID do Evangelho, que por certo nos levará a campos em que a vulnerabilidade e a necessidade elas serão visíveis, estando em nossa mão, né, dentro do corpo congregacional e da igreja local. Socorrer, promover situações para amenizar a dor, isso por certo faz parte da vida de todo cristão que tem entregado a sua vida ao Senhor, tenha nascido de novo e se torna dessa maneira, sem qualquer dúvida, sensível ao mal e à causa social, como também, estritamente falando, como disse o texto bíblico, primeiramente os da fé, como filho da igreja nos seus primórdios, não esquecendo aqueles que estão fora. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. E um abraço a todos. Vamos estar orando. Bom. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer pelo tempo que até aqui ficamos, ó Pai. Nos ajuda dentro desse propósito. E nos deixa, Pai, que venhamos fazer qualquer juízo a ponto de levar-nos esse juízo, né, esteja ele errado, e levarmos sem uma negligência contra a prática, quando está ao nosso poder fazê-lo. A prática da misericórdia. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, ajuda-nos, Senhor, a sermos latentes aos princípios, como foi no começo da igreja. E possamos, e que esses princípios sejam resgatados na sua plena essência, com respeito à plenitude e à completude do sentido dessa expressão e dessa palavra. Na questão da prática da misericórdia. Faz isso, Pai, em nossas vidas. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.